Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Dias e agora daremos início à nossa terceira videoaula da disciplina de Microcontroladores 1 para o curso técnico em Mecatrônica. Nessa aula veremos os projetos utilizando sistemas microcontrolados. Então são aplicações onde podemos encontrar os microcontroladores, no caso como o PIC, por exemplo. É possível desenvolver vários projetos com microcontroladores. Projetos envolvendo automação de sistemas, além de robôs, braços robóticos, reguladores de temperatura automáticos, são facilmente implementados utilizando microcontroladores. Então, a seguir, veremos algumas aplicações utilizando sistemas microcontrolados. Então, a primeira aplicação que temos aqui é um regulador de temperatura, regulador automático. Então, além do microcontrolador, são necessários alguns dispositivos externos que são conectados ao microcontrolador para que ele tanto consiga receber informações do meio externo, no caso, ler uma temperatura do ambiente, e também um sistema que ele possa regular essa temperatura. No caso, se for um aquecedor, eu posso usar uma resistência. Se for para resfriar um ambiente, eu vou ter que usar um compressor, um ar-condicionado, por exemplo. Então, são alguns elementos desse sistema. O microcontrolador está localizado no meio, que ele é o cérebro, onde vai ser realizado todo o processamento, todo o cálculo, a leitura, se ele vai aumentar a temperatura ou não, se a temperatura está baixa ou não. Então, todas as informações vão estar contidas no programa, dentro do microcontrolador. Temos também um display LCD, onde pode ser apresentada informações como a temperatura atual, a temperatura desejada, dentre outras informações. Também temos o botão de ajuste, onde caso seja necessário aumentar ou diminuir a temperatura padrão. Temos motores também, como motor compressor, e também outros botões de ajuste. Então todos esses sistemas integrados podem fazer uma regulação de temperatura. Posso usar, por exemplo, numa chocadeira, para regular a temperatura ideal. Então ele vai ler a temperatura do ambiente através de um sensor térmico, pode ser um termistor, ou um sensor de temperatura, um LM35, e vai ler essa informação e vai aquecer ou não esse ambiente. No caso do aquecimento, pode ser utilizado uma lâmpada incandescente, já que ela produz bastante calor. Então, caso o ambiente esteja quente demais, ele vai desligar essa lâmpada e ele vai se resfriar. Quando ele começar a resfriar novamente, para aquecer o ambiente, ele liga novamente a temperatura, a lâmpada, e faz com que a temperatura aumente, de forma automática, sem necessário intervenção do usuário. Então temos também para resfriamento um cooler, vai ser ligado junto ao microcontrolador, para utilizar o resfriamento do ambiente. Outro sistema é a fechadura de batida secreta. Pode programar nesse controlador a frequência de batidas, a duração do tempo entre batidas numa porta. Caso você queira abrir uma porta automaticamente sem utilizar chaves. Pode bater um dado ritmo, pode ser com a palma das mãos ou mesmo batendo na porta, e programando essa sequência no controlador, ele vai abrir quando a sequência bater com o que está gravado no programa dele. Então, para isso, são utilizados sensores, no caso que ele vai detectar essa batida, essa pressão na porta. Teremos também motores, onde serão ligados ou desligados a fechadura, no caso, uma fechadura elétrica, ou então eletroímãs, no caso, uma fechadura magnética. Um display LCD, para indicar que se a batida foi correta ou errada, se tem um acesso permitido ou não permitido num dado ambiente. E também botão de ajuste, onde pode ser reprogramada a senha, pode ser configurado novos usuários, dentre outros. Isso vai depender de quem vai programar ou quem vai utilizar esse sistema. Outra aplicação, temos o semáforo, uma aplicação bem simples. Então, vai ser utilizados apenas lâmpadas, Se for de pequena escala, são utilizados LEDs, nas cores vermelha, verde e amarela. E feita a programação para que essas LEDs acendam na sequência correta do semáforo. Verde, amarelo, vermelho. E de forma complementar, quando um está fechado, o outro está aberto. Então é possível programar facilmente isso no microcontrolador. Dá para programar também o tempo de mudança de uma cor para outra. Posso adicionar também semáforo de pedestres. E tudo isso é controlado por um único controlador, no caso de um PIC. Pode ser utilizado um PIC 12F675, que a gente viu anteriormente. Como ele tem pino suficiente, pode utilizar um PIC maior, com mais pinos. Então, assim eu posso acionar tanto LEDs como também outras funções, no caso de um contador de tempo, no semáforo. A gente pode programar também um contador internamente e ligar nele um display. Ele vai contar quanto tempo falta para o semáforo abrir ou fechar. Tudo isso está para ser programado nesse componente. Dá para fazer também um relógio com calendário. Vou utilizar um display LCD, onde serão armazenadas informações de tempo, no caso do relógio, pode ser acrescentado horas, minutos e segundos, e também calendário, informando o dia do mês, qual ano, também o dia da semana, se o ano é bissexto ou não. Tudo isso vai depender de onde? Da programação que vai estar contida no microcontrolador. Então, além desse sistema de LCD e microcontrolador, a gente também vai ter
alguns dispositivos que são botões, né? São dispositivos de entrada, onde vai servir para ajustar o tempo, né? No caso da hora ou a data, a hora correta, já que na hora que o controlador liga, a data possivelmente vai estar errada, né? Que ele vai iniciar com a data padrão que vai estar programada nele, mas depois que ele ser ligado, pode programar ele e vai continuar normalmente, né? Como um relógio de mesa, um relógio digital, né? Além disso, o sistema também contém uma interface I2C, né? Pode ser utilizado em outro componente, né? Caso determinada hora do dia, você for fazer um sistema automático para alimentar um cachorro, né? Para usar um dispenser para colocar ração para ele. Então você pode programar que naquela hora exata, ele acione o comando para uma válvula ou outro componente e ele despeja a ração no recipiente, né? Para o animal. Então é uma aplicação do PIC como relógio com calendário. Temos também a aplicação como irrigador de jardim, com microcontrolador. Então essa aplicação ela já é de forma bem mais automática para irrigar plantas, né? Para evitar que elas fiquem secas demais. Então para isso é necessário um microcontrolador, onde ele vai ser responsável por verificar se a umidade está baixa ou alta dessas plantas. Utilizaremos também um sensor de umidade, onde vai estar fincado próximo à raiz das plantas, né? Junto ao solo. Se o solo estiver seco, vai ser acionado um comando para uma bomba, por uma eletroválvula, para irrigar essa planta. E assim que a umidade ela esteja no valor adequado, ou seja, esse valor vai estar programado na sua memória, ele vai desligar essa eletroválvula e o sistema vai monitorar esse valor o tempo todo, né? Sempre que ele estiver abaixo, ele liga novamente e desliga assim que ele estiver no valor pré-definido, né? Para isso são necessários, além dos sensores, também fontes, o microcontrolador e também pode ser usado displays, para verificar em tempo real a quantidade de umidade, se ela está baixa, se ela está alta, né? Posso utilizar LEDs também para indicar o nível da intensidade, ou então displays, 7 segmentos ou LCD para mostrar em porcentagem a quantidade de umidade, né? Quando a planta foi irrigada, né? Quantas vezes é irrigada por dia, né? Com a adição de novos módulos, como o módulo de transmissão sem fio, pode ser mandado para um celular ou para um computador, para um site, essa informação. Se a planta está muito seca, se ela requer quanta água, quantos litros de água ela precisa no dado período, né? Tudo isso pode ser controlado com o microcontrolador. Então nessa aula nós vimos rapidamente várias aplicações, né? Que não se resume apenas a isso, né? Tem uma série de aplicações que podem ser encontradas no microcontrolador, né? Essas aqui são as principais, mas na indústria, controle de máquinas, né? Controle de esteiras, controle automático de tanques, né? De agitação, né? Então, celular, computador, todos eles vão ter um componente específico para isso, né? Que são os microcontroladores, pessoal. Então, façam as atividades, realizem atividades na plataforma e bons estudos, né?